Gravação de revisão P6. Bora, questão de número 1. Um capacitor é carregado por uma bateria, até atingir uma diferença de potencial de 600 volts entre suas placas. Em seguida, essas placas são desligadas da bateria e interligadas através de um resistor de grande valor, até que o capacitor esteja totalmente descarregado. Durante o processo de descarga, uma quantidade total de calor produzida no resistor é de 0,9 joule. Determine a capacitância desse capacitor e a carga nesse capacitor quando a diferença de potencial entre suas placas for de 150 volts. Bora lá. Dados da questão. No início, o que você tem? Você tem o capacitor que está numa DDP de 600 volts, correto? E que ele armazena uma energia potencial igual a 0,9 joule. Mas, Manu, 0,9 joule não é o calor produzido no resistor? É, mas essa energia térmica, ela vem de onde? Essa energia térmica, ela vem do capacitor. Então, considerando o sistema ideal, considerando o sistema conservativo, toda a energia do capacitor vai para o resistor. Se você quiser saber qual é a energia do resistor, basta então que você descubra qual é a energia do capacitor e vice-versa, beleza? Aí ele pede a capacitância desse capacitor. Na letra A, eu vou usar a equação da energia potencial, que é CU² sobre 2. A energia potencial é 0,9, é 9 vezes 10 a menos 1. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com potência de 10. Aprenda porque você vai precisar. Pode aprender, não tem nem que discutir. Ano que vem, então, bebê, vai ser brabo. 9, 10 elevado a menos 1. Isso é a capacitância que eu não sei. A DDP é 600. Então, transformá-la em 6 vezes 10 elevado ao quadrado volts. Então, vai dar 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Tudo isso ao quadrado sobre 2. Fazendo continha vai ficar 9 vezes 2, 18, vezes 10 a menos 1, é igual a C, que multiplica 6 ao quadrado, 36, olha que letra bonita, 10 elevado à quarta. Já é 10 ao quadrado, 10 elevado à quarta. Mantém o C aqui, e aí, amor, é só passar para o outro lado dividindo. 18, 10 a menos 1, sobre 36 vezes 10 elevado à quarta. Isso aqui vai dar 0,5, então C é igual a 0,5 vezes 10 elevado. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 4, menos 5. Você pode dizer, então, que essa capacitância, andando com a virgulinha U na casita, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. Unidade. Farad, que é o F. Chá é. Fechou? Tudo bem? Achei, então, a capacitância. Aí ele vai na letra B e pergunta a carga nesse capacitor quando a diferença de potencial for de 150 volts apenas e não 600. Então, aqui na letra B, você precisa da carga, que é C vezes U. Essa carga aqui é a capacitância, que é fixa, 5 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP, que ele quer que valha agora 150. 5 vezes 150 é 750. 750 vezes 10 a menos 6. Ou que é igual a 7,5 vezes 10 a menos 4 coulombs. A primeira questão já foi para conta. Tchau! Agora uma questãozinha aqui na turma 200 e blau, 202. Eu anulei, porque tem um curto-circuito aqui, mas eu acho que tu vai entender, moleque. Vamos tentar fazer. O esquema representa uma associação de capacitores. Ah, deixa eu te falar. Ó, tu tá assistindo aqui, né? Não pula a questão não, porque depois, na sequência, eu vou colocar mais 2 exemplos para ajudar aí na provita de vocês, tá bom? O esquema representa uma associação de capacitores submetida a uma tensão U entre os pontos A e B. Os números indicam as capacidades dos condensadores. Condensador e capacitor é the same thing, tá? Associados, medidas em microfarad. Então, cada um aqui está em microfarad. A capacitância equivalente da associação é em microfarads igual a tanto. Vamos lá. Cadê o curto-circuito? Se você reparar, tem um cotoco de fio aqui, ó, que não tem nenhum capacitor. Aqui não tem capacitor, aqui não tem capacitor. Então, chamar esse ponto de B, ou esse de B, ou esse de B, ou esse de B,
ou esse de B, dá no mesmo, lembra? Você pode andar com um ponto no circuito para onde você quiser, desde que você não atropele nenhum dispositivo, nenhum capacitor, nenhum resistor, caso seja um outro circuito elétrico qualquer. Beleza. E qual é o grande problema? Esse nó e esse nó. Eu vou chamar esse nó pela letra C, não pode ser B porque tem um capacitor no meio, não pode ser A porque tem um capacitor no meio, tá vendo? Aqui, ó, um capacitor, um capacitor. Aqui também não pode ser B nem C, então eu vou chamar de D. E aí a grande pergunta é, quando você pega os pontos A e B, por que eles têm que estar afastados? Porque eles são os extremos do circuito, e os extremos devem ser mantidos, tá bom? Os pontos intermediários são C e D. O que eu vou fazer agora? Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola. Pega o primeiro capacitor. Esse primeiro capacitor está entre A e C. Então ele está aqui, ó. Vou desenhar mal porcamente, que eu estou com preguiça, tá? Esse capacitor está entre A e C. Vou botar ele ali. A capacitância dele vale 1 microfarad. Maneiro. Entre C e D, pega esse capacitor que está entre C e D e joga ele lá. Entre C e D, há um capacitor e a capacitância dele vale 6. Beleza. Pega outro, leva para lá. Verdinho, entre B e D, entre D e B, leva ele. Tá aqui, ó. Ele vale 2 microfarad. Beleza? E agora bota o resto. Por exemplo, entre C e B, entre C aqui, ó, vou mudar a cor da tinta. Isso se a minha caneta permitir. Aqui, ó. Entre C e B, existe um capacitor. Que capacitor é esse? É esse de 6. Esse de 6 aqui, tá vendo? Bota ele lá. Esse capacitor, então, mede 1,6. Beleza. Agora ainda existe um entre D e B, tá vendo? Entre D e B aqui, ó. Muda a cor. Deixa eu ver. Vou pegar esse... Tá? Ih, tem pernilongo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. É esse aqui que está entre D e B. Entre D e B, vou jogar ele lá, ó. Tá aqui, ó. Ok? Então, bota esse capacitor de 2. Agora eu enxergo melhor o circuito. Agora eu enxergo quem está em série e quem está em paralelo. Lembrando que para calcular a capacitância equivalente é o oposto de resistor, ok? Aqui, ó, eu tenho 2 em paralelo com 2. Se fosse resistor, tudo igual, 2 em paralelo, igual ou iguais, você teria que fazer o quê? Pegar um deles e dividir por 2, né? Na série você somaria. Então aqui você vai somar os dois. Isso aqui resulta no único de 4 microfarad. E aí não tem jeito, amigo. Você vai ter que desenhar o circuito todo de novo. Vai botar 1 microfarad entre A e C. Esperar o meu PowerPoint reagir, porque ele está com preguicinha. O A está aqui e o C está aqui. Não mudou nada na sua vida. Uno. Entre C e D tem outro que vale 6, ok? Aqui, entre D e B, mudou a parada toda. O D está aqui, o B está aqui. Agora nós temos um único capacitor de 4 microfarad, beleza? E aí, o de baixo você mantém também, porque a gente não mexeu com ele. Então, aqui existe 1,6. Maneiro. Eu acho que você já consegue enxergar daí que o 6 e o 4 estão em série. Esses dois caras aqui estão em série. Isso equivale a 2 resistores em paralelo. Então, você pode usar produto pela soma. Aqui, então, em vez de somar como você faria em resistor, você vai usar produto pela soma. Vai ser 6 vezes 4 por 6 mais 4. 6 vezes 4 por 6 mais 4, que dá 2,4. Ok? E vai desenhando. Uno está aqui, entre A e C, ok? Entre C e B agora existe um único grandão. Cadê o ponto D? Sumiu porque eu já desenrolei ele, tá? Aqui eu já desenrolei ponto D e estou colocando um único capacitor de 2,4. E esse malandro vai entrar em paralelo com outro capacitor de 1,6. Como os dois estão em paralelo, eu somo eles. Isso aqui vai dar
4. É 2,4 mais 1,6 dá 4. E aí desenha de novo aqui no cantinho, Você vai ter 1 microfarad, ok? E na sequência você vai ter 4 microfarad. Aqui, como eles estão em série e são apenas 2, eu posso usar produto pela soma. A capacitância equivalente é 1 que multiplica 4 por 1 mais 4. Isso aqui vai dar 0,8 microfarad, 0,8 letra B, portanto. Já é? Mas esse circuito, repito, ele é meio complexo, né? A gente não trabalhou nada disso em sala de aula. Eu estou resolvendo para salvar e dar um treinamento aí para tu. Pega exemplos mais simples, como isso aqui. Ó. Isso aqui atende bem a gente. Você vê que esses dois aqui estão em série, por exemplo. 3 em série com 6, produto pela soma. 3 vezes 6 por 3 mais 6. E você acha 2 microfarad. Estão vendo a propaganda? Estão vendo? Não vou cortar não. Rede de economia. Tudo para você economizar mais. Passa lá. Vai ficar assim, ó. Oferta. Imperdíveis. Passa lá, confere. Ó, repete o A, repete o B, coloca o equivalente parcial dele, que são 2 microfarad, ok? E aqui em paralelo, mais 2 microfarad. Como eu tenho aqui 2 em paralelo com 2, em vez de usar produto pela soma ou dividir por 2, eu vou somar, falar que a capacitância equivalente é 2 mais 2, dá 4. Beleza? Mais um para treinar. Desculpe. Aqui, a capacitância equivalente. 2 em paralelo com 4. Soma 2 mais 4, 6 microfarad. Agora o carro do gás está passando. Carro do gás. Repete tudo. Tem um de 3 microfarad aqui. Acabou de nascer um de 6 microfarad. E eu já tinha um de 2 microfarad. Beleza? Embaixo ou abaixo eu tenho um de 5 microfarad. Aqui, olha só, o que você fazia com resistores em paralelo, você vai fazer com capacitores em série. Por exemplo, 3 e 6 estão em série. Usa produto pela soma. 3 vezes 6 por 3 mais 6, que dá 2 microfarad. 3 vezes 6, 18, 9, 2 microfarad. Agora, olha só. Aqueles 2 microfarad continuaram. 2 microfarad. E acabou de nascer um outro de 2 microfarad. Ok? E embaixo, caraca, vai dar o mesmo valor anterior. 5 microfarad. Esses dois aqui em série... Ah, não. Série não. Vai dar 2 vezes 2, são iguais, pode pegar um deles e dividir por 2. Vai dar 1 microfarad. Então, você vai ter um capacitor de 1 microfarad em paralelo com um capacitor de 5 microfarad. E aí a capacitância equivalente vai ser igual a 1 mais 5, 6 microfarad. Fechou? É disso que eu preciso, beleza? Até porque no Enem, capacitor cai muito pouco, e não vale a pena você ficar investindo tanto assim em capacitor não, tá? Questões simples, questões básicas. Segue o baile. Essa aqui tem um erro, não sei se vocês já descobriram que tem um erro nela, porque eu resolvi essa questão na 202 e realmente tá dando, se você quiser salvar a questão, tá dando letra E. E um detalhe, não dá para eu te mostrar aqui a regra da mão direita. Vou te mostrar isso amanhã, porque não dá para fazer na câmera sai tudo bugado, tudo torto, tá? Ele fala que a figura representa um avião em movimento com velocidade, deslocando-se em uma velocidade vezes 0, 3 deu velocidade, 3,10 ao cubo, para leste, sobre a linha do Equador, no campo magnético terrestre B. Sabe-se que a intensidade de B é tanto, deu B, que a direção é norte. Devido ao atrito com o ar, o avião adquire uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou coulomb. Considere como uma carga pontiforme e assinale a opção que melhor descreve a força magnética que atua no avião. Moleque, força magnética, quem vê bem sem óculos. A força magnética é QVB
seno θ, beleza? Essa força magnética vai ser carga 2 10 a menos 6. Velocidade 3 vezes 10 ao cubo. Campo magnético 5,5 vezes 10 a menos 5. Seno do ângulo θ. Qual é o ângulo formado entre V e B? Esse ângulo θ vale 90 graus. E quanto é seno de 90 graus? Fala direito, fala. Vai dar 2 vezes 5,5, 11. 11 vezes 3, 33. A força magnética é 33. Está batendo lindinho na letra E, ó. Mas olha a potência. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 3 menos 5, menos 8. 10 elevado a menos 8, tá? Na verdade, essa força magnética, ela seria 3,3 vezes 10 a menos 7. Tem que beber água. Olha, eu já resolvo essa questão há muito tempo. Você nem era nascido e eu já estava resolvendo essa questão. Essa questão é da UF, eu acho. E eu nunca corrigi o erro dela. Impressionante. Tá? E para onde aponta? Cara, é de baixo para cima. Por quê? Regra da mão direita. Não dá para fazer. Não dá. Não dá para fazer velocidade. Não dá. Quinta-feira eu te mostro aí no quadro, beleza? Fica mais fácil. Quinta-feira do verbo amanhã. Ok? Parte para a próxima. Essa questão aqui acabaram de me pedir aqui no WhatsApp. Povinho chato. Aí me pediram no WhatsApp, falei, tô gravando, vamos gravar então. É uma questão da UERJ 2017. Fala que a força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula. Fórmula é de química, né? Equação, né? Respeita a física. F é QVB seno θ. Aí ele dá a legenda que tu já sabia. Admita 4 partículas elétricas idênticas, mesma carga, portanto. Mesma carga, beleza. P1, P2, P3 e P4. Penetrando com velocidade de mesmo módulo. Então a velocidade também é a mesma. Em um campo magnético uniforme B, esquema. O B é comum a todos eles. Então o B também é comum. Então carga comum, velocidade comum, B comum, ok? Aí ele fala, nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade. Amor da minha vida. A força magnética, ela é quem vê bem sem óculos. Maneiro. O Q é igual para todo mundo. O V é igual para todo mundo. O B é igual para todo mundo. Como é que eu vou ter uma força magnética grandona, enorme, se o seno for enorme? E aí eu te pergunto, qual é o seno que você conhece que é enorme, que vai de menos 1 até mais 1? O seno enorme é o seno que vale mais 1. E o seno vale mais 1, no caso em que o ângulo θ vale quanto? 90 graus. Ok? Então, na verdade, a força magnética vai ser maior na partícula que tem o ângulo θ 90 graus. Adivinha qual é? P3, ó. P3, esse ângulo é 90 graus. P3, então, letra C. Beleza? É de número 91. Quando que ela caiu? Ano passado. 23, na prova de 23. Ó, é a penúltima edição, né? Nós estamos em 2025. Ano passado para o Enem, na verdade. É a questão 91 da prova amarela. E olha aí, aplicação regular, amigo. Aplicação regular. Na tilinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolveram alterar o comprimento, comprimento do barbante, para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Peraí, vamos devagar. As demais condições. A que condições ele se refere? Moleque, nós não abordamos aqui, porque não era relevante em termos de Enem, é uma relação chamada relação de Taylor. Olha só, relação de Taylor. O que é a relação de Taylor? A relação de Taylor prevê o cálculo da velocidade de uma onda que se propaga numa corda, num barbante, num cabo qualquer. Ok? Então, essa relação serve para prever essa velocidade. A fórmula é feia. Eu já te falei que é irrelevante porque não apareceu no Enem. Leva em consideração a raiz quadrada da força aplicada à corda
sobre Mi. Que é isso? Força aplicada à corda é uma força de tração. Então, há alguns autores que no lugar de F colocam a letra T, e a T de tração por se tratar de uma força em corda. Maneiro. O que seria Mi? Esse Mi é chamado de densidade linear da corda. Esse Mi tem até uma equação auxiliar. Por quê? Vamos lá. Você conhece densidade volumétrica. Lá da física, lá da química, você já sabe o que é densidade. O que é densidade? É uma distribuição de massa por volume. Essa densidade aqui é uma densidade volumétrica. É uma distribuição de massa por volume. Existe uma tal de uma densidade superficial, que é a distribuição de massa por área. Essa densidade, então, seria a distribuição da massa pela área. E, por último, apareceu a densidade linear, de linha reta. Essa densidade linear, ela é a massa pelo comprimento. Quando esse malandro, nessa questão, fala que você manteve as paradas, olha só, as demais condições permaneceram inalteradas, o que eu entendo na verdade? Eu entendo que você não alterou, por exemplo, a força de tração, continua a mesma. Você não alterou, por exemplo, a densidade linear. A corda é toda uniforme, portanto, beleza? Então, quando você vem na questão, ele pergunta assim, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre que redução de qual característica da onda sonora? Você já sabe que da velocidade não é. Por que não é a velocidade? Se a força foi mantida constante e a densidade linear foi mantida constante, cara, então a velocidade também vai ser mantida constante. Nesse caso, então, velocidade eu já risco da minha vida. Ok? Letra A, altura. Moleque, a altura é referente à frequência. As pessoas que falam... Escuta. Não, aqui fala. As pessoas que falam têm a mesma frequência de voz. Não vai mudar a voz, a voz para grossona. Então acredito eu que tanto o Cascão quanto Cebolinha mantenham aí a frequência da voz. Então a frequência é mantida, não é diminuída. A altura então não vai rolar. E o detalhe, se a frequência é mantida, o período também vai ser. Porque você sabe muito bem que o período é o inverso da frequência. Então o período também é mantido. Agora vamos lá. Se você mantém a frequência e você mantém a velocidade, quem vê, lambe com frequência. Amor of my life, mantendo a velocidade e mantendo a frequência, você mantém também o comprimento de onda. Mantendo o comprimento de onda naturalmente não vai ser diminuído. E aí, de cara, pelo que a gente já sabe, por eliminação, a resposta vai ser a letra C de cachorrão. É a amplitude. A amplitude está associada aqui à intensidade. A intensidade guarda uma relação com potência. E a potência guarda uma relação com energia. E aí você pensa, será que esse sistema é ideal ou ele é um sistema dissipativo? Será que se você aumentar esse comprimento, a energia ela vai se manter ao longo de todo o barbante ou ela vai se perder? Talvez tu pense assim, não perde tanto assim, mas vamos lá. Então eu não vou mais pagar a conta de celular. Eu vou pegar uma latinha, vou ficar com ela em casa e vou levar um barbante aí na tua casa, com outra latinha presa. A gente vai se falar através disso. Pô, é lógico que vai ter perda no meio do caminho. Se tem perda de energia no meio do caminho, então vai ter perda de potência. Se tem perda de potência, tem perda de intensidade. E a intensidade está relacionada a quê? A amplitude. Por isso que eu fico com a letra C de cachorrão. E com isso a gente consegue puxar uma outra questão. Questão de número 6. Ao sintonizar uma estação de rádio AM para frequência. Ué, por quê? Ué, porque é Mix 102,1 Mix FM, acho que é isso mesmo. Mix 102,1. Vou sintonizar 102,1 MHz. Você está sintonizando o quê? A frequência. Ok? Frequência. Não tem jeito, frequência. Transamérica 101,3 MHz. Então você está ajustando a frequência. O ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor. Então já guarda isso, ó. Sintonizar a rádio, moleque, é fazer com que os elétrons da antena entrem em ressonância com a ondinha que está chegando. Já guarda isso, tá bom? E você está regulando essa ressonância. A ressonância só acontece quando a frequência é igual ou muito, 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 muito próxima, beleza? Então, nesse caso, já tem a resposta. O fenômeno físico abordado no texto depende de qual característica? Frequência, é isso.
Essa questão 65 é de 2014, prova branca PPL. Fala o seguinte: ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco a nitidez nas notas mais agudas. Mais aguda, amor da minha vida, o agudo é um som de alta frequência, enquanto o grave é o som de baixa frequência, beleza? Ele verificou que havia muitas pessoas bem altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 e que a região de frequências das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz até 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação? Meu irmão, estamos falando da difração. Por que ele perde nota aguda? Por que ele perde mais as notas agudas? Porque ele perde aquelas notas com frequências maiores, portanto, com comprimentos de onda menores. Ou seja, esse comprimento de onda menor dificulta que essa onda sonora contorne uma pessoa, um cabeçudão, um cabeça de nós todos. Então, se o comprimento de onda é baixo, esse som só consegue contornar obstáculos pequenos. Então, quando ele pega um som grave, por exemplo, um som grave de frequência mais baixa, o comprimento de onda fica mais alto. Com o comprimento de onda mais alto, esse cara ganha o poder de contornar obstáculos maiores. Então, tá aí para você, na tua lata, o fenômeno da difração. Fica ligado nisso em relação à frequência e em relação ao comprimento de onda. O teu ponto de partida para falar de difração é comprimento de onda. Tem que ter ali o mesmo tamanho, tamanho próximo, da mesma ordem de grandeza. E aí você reflete isso na frequência, ok? Reflete isso na frequência, que é, no caso, um determinante também. Você pode julgar por um ou por outro, beleza? Mas o ponto de partida, repito, é o comprimento de onda, que é uma questão de número 111 de 2017, aplicação regular da prova amarela. Fala o seguinte: um fusível, de novo, fusível, é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma tensão e que o fusível suporte corrente nominal de 500 mA. 500 mA é a mesma coisa, é the same thing que 500 que multiplica 10 a menos 3 A. Ou seja, mexendo com a virgulinha é de 0,5 A. Esse malandro, então, aguenta apenas 0,5 A. Amor da minha vida, o que vai acontecer aqui? Qual o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Isola o circuito. Moleque, parte uma corrente daqui, né? Pois é. Essa corrente sobe, né? Pois é. Ela chega nesse pontinho, né? Pois é. Aqui ela vai se dividir por esse e por esse. Beleza. Mas o fusível só aguenta meio, ok? Então o fusível só vai poder suportar 0,5 ampere. Por quê? É a corrente que passa pelo 120, 0,5 ampere. Ele está em série com 120. Ele está protegendo o resistor de 120. Maneiro. Cara, como eu gostaria que você enxergasse que a corrente no resistor de 60 ohms vale 1 ampere. Por que isso, Lessa? Porque você tem 120 e 60 ligados em paralelo. O fusível não tem resistência relevante. O fusível tem resistência desprezível. Então 120 e 60 estão em paralelo. Estão submetidos à mesma DDP, ok? Se estão submetidos à mesma DDP, lembre-se de que corrente e resistência são inversamente proporcionais. A corrente está se dividindo de maneira inversamente proporcional. Lembra? É R vezes I. I é U sobre R. Se a resistência é menor, a intensidade de corrente é maior. Se a resistência é a metade, a intensidade de corrente é o dobro. Eu vou tentar redesenhar o circuito para talvez você enxergar melhor. Eu vou pegar esses dois pontos aqui e vou chamar de A e B. E vou tentar reproduzir A e B. O que eu tenho lá, na verdade? Inicialmente, eu tenho a parte de cima, aqui, em que 60 e 30 visivelmente estão em paralelo. Então eu levo para lá.
Beleza? E ainda, esses dois carinhas estão em série com resistor de 60. Então eu ligo aqui um resistor de 60. Maneiro. Segue o baile. Segue o teu circuito ligando ali quem você já conhece. 120 e 60 estão em paralelo. Bota eles lá em paralelo. Aqui, ó, o fusível protegendo o resistor de 120. E esse conjunto 60-120 em série com o resistor de 40. Vai lá, resistor de 40, fechou o circuito. O circuito é esse aí. Como o fusível só aguenta meio ampere, amor da minha vida, aqui por baixo, então, passará uma corrente de 1 ampere. Como nós combinamos, é o dobro. Essas duas correntes se juntam e se transformam em 1,5 ampere. Beleza? Preste atenção agora no que eu vou te falar. Eu não preciso saber nada da parte de cima. Eu poderia trabalhar apenas com a parte de baixo, porque a parte de baixo e a parte de cima estão em paralelo. E se estão em paralelo, elas compartilham a mesma DDP. Ele pede a DDP do circuito. Achar a DDP com a resistência total dá no mesmo que achar a DDP só com a parte de cima ou só com a parte de baixo, porque a DDP é a mesma. Então eu vou olhar apenas para a parte de baixo, beleza? Na parte de baixo, o que eu vou ter na verdade? Eu vou ter um resistor de 40 ohms, ok? Ligado com quem? Ligado com outro resistor de 40 ohms. E de onde veio isso? Esse 40 é esse carinha aqui, ok? E o 120 em paralelo com 60 faz produto pela soma 120 vezes 60 sobre 120 mais 60. Isso aqui, acredite em mim, dá 40, beleza? Então eu tenho resultante disso aqui um único resistor de 80 ohms. Percorrido por que corrente? A corrente total do ramo de baixo, que é de 1,5 ampere. Quando eu aplico a DDP R vezes I, a DDP é o que a questão está pedindo. A resistência é 80 e a intensidade de corrente é 1,5. Fazendo a continha, nesse caso eu vou ter 80 vezes 1,5, 120 volts. É a DDP que ele está pedindo. E daí já dá para a gente marcar a resposta da nossa questãozinha, que é 120. 120 é a letra D de jeans, ok? Questão de número 10. Questão de número 10 fala o seguinte. Uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra na configuração estacionária, conforme a figura a seguir. Conhecida a frequência de vibração igual a tanto, podemos afirmar que a velocidade da onda na corda é... Vamos lá. Ele dá a frequência e pede a velocidade. Naturalmente, você quer aplicar quem vê lambe com frequência, ok? A frequência eu já sei, vale 1000. Tá faltando o comprimento de onda. Moleque, o que é o comprimento de onda para nós, Queiroz? Uma onda completa é isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é uma onda completa, portanto, esse cotoquito aqui, ele é o meu comprimento de onda lambda. Se eu mostro essa onda, então, numa nova fase, como assim numa nova fase? Estava em cima, depois passou para baixo. Agora estava embaixo, depois passou para cima. Eu gostaria que você se acostumasse desde já, porque vem um capítulo aí falando de ondas estacionárias, tá? Então isso vai ser importante. Eu já combinei isso contigo em sala de aula, mas vou falar de novo. Cada kibe desse equivale não ao lambda, mas a lambda sobre 2. Então, cada kibezinho que você conta aqui, ó, quantos kibes você vê, né? É lambda sobre 2, é lambda sobre 2, é lambda sobre 2 e é lambda sobre 2. De onde conclui-se que 4 kibes, 4 lambda sobre 2, contemplam o comprimento de 1 metro. 4 lambda é igual, joga para trás, encosta. O lambda é 2 sobre 4, que é igual a meio metro, ok? Então, lambda é meio metro. Essa velocidade é meio que multiplica 1000. Essa velocidade, 500 metros por segundo, que dá como resposta a letra A de amor, ok? Foi. Próxima questão. Uma pessoa míope não enxerga nitidamente objetos colocados a distâncias maiores que 40 centímetros do zóio. O valor
absoluto da convergência, da vergência, do grau, da divergência de suas lentes corretoras em dioptrias é igual a quanto? Primeiramente, primeira lente, uma pessoa míope usa lente do tipo divergente, beleza? Então, essa parada, a lente é divergente. Ele está falando que o maluco não consegue enxergar objetos a distâncias maiores que 40 centímetros. Então, 40 centímetros aí tem um valor para nós, Queiroz, que é o seguinte: esse cara é chamado de ponto remoto. É a maior distância que um míope consegue enxergar sem óculos, é o PR. E qual a utilidade dele? A utilidade dele é que quando você for escolher a distância focal dos óculos do cara, essa distância focal é menos PR. Por que menos PR? Porque a lente é do tipo divergente e lente divergente tem distância focal negativa, ok? Quando você vai calcular a vergência é o inverso da distância focal. Então, a divergência vai ser o inverso de 40. Por que 40, tio? Porque o ponto remoto vale 40, então a distância focal é menos 40 centímetros. Só tem um pequeno mini little probleminha. Aqui não vai poder usar em centímetros. Eu me perdi porque eu estou vendo ali que eu não estou gravando o segundo áudio. Mas vai dar bom. Não vai poder usar em centímetro, vai ter que usar menos 0,4 metro. E joga lá 0,4 metro. Por que eu esqueci o sinal de menos? Porque ele pede em valor absoluto, ele quer sem sinal. Então isso aqui vai dar 1 sobre 0,4, anda com a virgulinha, é a mesma coisa que 10 sobre 4, que dá 2,5. O que é? Dian. Aqui, ó. Letra B. Tudo bem? Segue o baile. Uma pessoa de 1,7 metros de altura está disposta diante de um espelho plano vertical, de tamanho desconhecido. Considere a distância entre os olhos da pessoa e o topo da cabeça igual a 10 centímetros e responda aos itens abaixo. Qual o tamanho mínimo do espelho? E aqui a altura do chão deve se colocar o espelho. Cara, olha só. Isso aqui é fórmula, não tem jeito. Na letra A, então, o tamanho mínimo do espelho é a metade da altura total. E a distância da base do espelho até o chão, essa distância x, que a gente calculou em sala de aula, ela é a metade da altura dos olhos. Então você já matou a questão. O tamanho do espelho é igual. Uma pessoa de 1,70, 1,7 sobre 2, o tamanho do espelho vai ser igual a 0,85 metro, ok? E a base? A base, cuidado, porque o malandro tem um testão de 10 centímetros. Então, a distância dos olhos até o chão, seria de apenas 1,7 menos 0,1 metro, 10 centímetros, 0,1 metro sobre 2. Essa distância x é igual a 0,8 metro. Porém, é legal, escuta isso. É legal, em caso de pânico, você saber construir a parada do bagulho. Claro, me ligando, claro, é claro que eu não vou atender. É legal você saber desenhar. Não sei por que deu vontade de falar isso. Chão. Aqui vamos botar uma parede retinha, tá vendo? Você desenhar. Aonde vai ficar o espelho. E a pessoa está aqui, a uma certa distância, ok? Beleza. Só que os olhos estão 10 centímetros abaixo. Se essa distância aqui da pessoa até a parede for Dzinho, então rolará lá do outro lado uma imagem da pessoa à mesma distância Dzinho, porque é espelho plano, as distâncias são iguais. Só não esquece do hair, só não esquece do cabelo, tá bom? Essa aqui é a altura total, Hzão, e essa aqui é a altura dos olhos, Hzinho, beleza? Repetindo lá do outro lado, aqui é a altura total, Hzão, Hzinho, ok? Como é que eu vou determinar o tamanho mínimo do espelho? Mas, Léo, você já não matou a questão? Pois é, menino. Como é que me deu vontade de desenhar? Ó, e o traçado nem é tão bom. O cara tem que ver
a cabeça, o ombro, o joelho e pé. Então ele tem que enxergar o topo da cabeça e tem que enxergar o escambito dele, correto? Ele tem que enxergar ao mesmo tempo o cabelo e o tênis que está usando. Isso aí, quando o meu PowerPoint atualizar, ele vai te mostrar exatamente o tamanho do espelho, tá vendo? O tamanho do espelho, que é esse aqui. E aí você deve estar enxergando aí 2 triângulos, um pequititinho e um enorme, no qual semelhança entre eles, entre os quais você fará uma semelhança, tá? Então, essa parada. Saber desenhar liberta o homem, ok? Manu, capítulo 15, versículo 28. Segue o baile. Essa questão próxima é a The Last of the Revision, que eu vou passar para o meu estagiário. Beijos, bons estudos, tchau. Questão 119 da prova de 2022, amarela, aplicação regular. Look. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano do homem. Corrente elétrica, até 10 mA, dor e contração muscular. De 10 a 20, aumento das contrações musculares. De 20 a 100, parada respiratória. De 100 já, fibrilação já. Acima de 3, parada cardíaca e queimaduras. Beleza, segue o baile. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 km, portanto, 500.000 homens, ok? 500.000 homens. E mais, se molhada, pode chegar a 1K. 1.000 homens, apenas 20. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. 12 volts um acidente? Hein? Mas tudo bem, se ele falou, tá falado. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória. Então a corrente vai de 20 até 100 mA, ok? Ao tocar simultaneamente nos polos A e B de uma associação de 2 dessas baterias. Qual a associação de baterias foi responsável pelo acidente? Moleque, presta atenção. São 2 baterias. Se eu ligo as 2 em série, eu obtenho 24 volts. Se eu ligo as 2 em paralelo, eu obtenho 12 volts, porque a tensão não muda. E aí eu vou ter que descobrir se realmente a DDP está acima de 12 volts. Se estiver acima de 12 volts, naturalmente é série. Se estiver igual a 12 volts, naturalmente paralelo, ok? É isso que eu vou fazer. Vou levar a tua tabelinha para lá, vou falar que esse cara sofreu uma parada respiratória, eu já sei que a pele dele está molhada, e a pele molhada tem apenas 1K, 1.000 ohms de resistência. Maneiro. Se ele sofreu parada respiratória, é porque a corrente mínima é de 20 mA. Presta atenção. Igual a R vezes I. A resistência é fixa. Para uma corrente mínima, a DDP também vai ser mínima. Para uma corrente máxima, a DDP também vai ser máxima. Eu quero saber a que DDP mínima esse cara ficou submetido. Por quê? Se eu descobrir que a DDP mínima é acima de 12 volts, eu já mando logo. É série. E aí eu procuro lá no meu desenho o que está associado em série. Vamos lá. Alimente a equação. A DDP finge que I don't know. Eu não sei. A resistência é da pele dele, 1000. A intensidade de corrente mínima é de 20 mA, ou 20 vezes 10 a menos 3 A. E joga lá, 20 vezes 10 elevado a menos 3 A. Esse 1000 daqui, que é 10 ao cubo, corta com esse 10 a menos 3 de lá. E você descobre que a DDP é igual a Leonardo, dá 20, tá vendo? 20 volts. Isso pode ser paralelo? Não, só pode ser série. Mas, Manu, por que não deu 24 volts? Porque essa DDP foi a DDP que ele recebeu. E essa bateria é uma bateria não ideal, tem resistência interna, então tem perda. Eu gero uma força eletromotriz total de 24 volts. Mas quanto eu perco? Perco 4, o malandro recebe 20. Essa parada, beleza? Então eu já sei que esses caras estão em série. Basta procurar agora no desenho o que está em série. Vamos lá. Como que eu ligo geradores em série? Eu pego uma barra grandona e ligo a outra barra pequititinha.
polos diferentes. Aqui, barra pequitinha ligada à barra grandona. Isso aqui é a minha resposta. Letra A, portanto. Menos com menos não rola, mais com mais não rola, mais com mais não rola. A letra E também está ligando menos com mais. Isso remeteria a uma associação em série. Mas repare que eles estão ligados aos mesmos pontos. Então não vai rolar isso aqui. Na verdade, esse meu circuito que eu representei aqui em cima teria que alimentar alguém, que nesse caso é a pessoa que está tomando choque. É essa parada. E não ligar, no caso, vou trocar a cor aqui, e não ligar, no caso, os dois pontinhos terminais entre si. Não rola, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer mesmo é o que está proposto na letra A de amor. Essa parada. Beleza? Foi?